pessoal, beleza? Aula 19 do canal. E hoje a gente vai continuar, vai ser o vídeo, a parte 2, referente à introdução à derivada, que foi um vídeo que eu postei semana passada. Então se você não se recorda dessa tangente de ΔY sobre ΔX, assista o primeiro vídeo da playlist de derivadas, ok? Então hoje vai ser o segundo vídeo, a gente vai continuar a explicação e chegar no método formal da resolução da derivada através dos limites, ok? Bom pessoal, aqui a gente tem a tangente de ΔY sobre ΔX. Então vocês sabem que o ΔY ele representa essa variação aqui, né, do y1 até o y2, que se eu fazer, né, uma projeção aqui, ó, ele vem justamente nesse lado aqui, que era o lado do nosso triângulo retângulo. E o ΔX ele representa a variação do x1 até o x2, que aqui a gente continua nos prolongamentos, vocês sabem que era esse lado aqui, que era o cateto adjacente do triângulo retângulo, beleza? Então, o que a gente encontra nos livros de cálculo? Nos livros de cálculo, a gente encontra o seguinte limite. A gente encontra o limite do x2 tendendo ao x1 e da função calculada no ponto x2 menos a função calculada no ponto x1 dividido por ΔX. Então, a gente vai entender isso aqui agora. Por que eu tenho esse limite aqui? Por que virou um limite? Né? Eu tinha uma tangente e tal, por causa da minha reta, do ângulo e tudo mais que vocês lembram do primeiro vídeo. Mas por que agora, os livros de cálculo, quando você vai estudar, por que ele, nessa etapa eles mostram para vocês esse limite? Bom, então acompanhem comigo aqui. Fazendo mais uma vez uma suposição, a gente supôs o vídeo anterior inteiro, né? Esse ponto Q, digamos que ele venha em direção a P. Então ele vai vir aqui, ele vem para cá, ele vai vindo em direção ao ponto P cada vez mais próximo. Então se a gente colocar umas retinhas aqui, ó, ele tá chegando perto do ponto P. Aqui ficou mais ou menos, né, mas só para vocês entenderem o conceito. Então o ponto Q ele vai se aproximando cada vez mais do ponto P, ou seja, ele vai chegar tão perto quanto possível do ponto P. Ou seja, eu teria um conceito de limite aqui, né? Qual que é o limite do ponto Q? O limite dele é o ponto P. Então vocês sabem, para quem está acostumado e já estuda limites, o limite de Q em P, eu sei que o ponto Q nunca vai alcançar o ponto P, mas o limite será o ponto P, certo? Então o ponto Q vem vindo em direção a P. Ele nunca vai alcançar P, mas ele tem um limite. O seu limite é o ponto P. Então por isso que eu tenho esse conceito de limite aqui, tá? Porque eu tenho uma aproximação aqui que vai chegar tão perto quanto possível. O que acontece quando esse ponto Q chega mais perto? Aqui com esse aqui, ó, que está mais perto, dá pra gente fazer, ó. Essa reta aqui, ó, ela é uma reta tangente. Ficou meio embaçado aqui para vocês entenderem, mas tudo bem. Essa reta aqui é uma reta tangente à curva da minha função, né? Eu tenho a curva da minha função, eu tenho essa reta tangente. Essa primeira reta que a gente tinha passado, ela não é uma reta tangente, ela é uma reta secante. Ela corta, né, em dois pontos a minha meia-lua aqui, ok? Então, essa retinha aqui, ela já é uma reta tangente à curva da minha função. Por isso, fala-se que a derivada calcula a taxa de inclinação ou coeficiente angular dessa reta tangente à curva da função, certo? Então, quando esse Q chega bem pertinho, ele gera essa reta tangente. Ó. Essa reta, ela sempre vai ser um pouco curva. Ela nunca vai ser vertical. Se ela fosse vertical, realmente o ponto Q chegaria, ele encostaria no ponto P e os dois seriam um ponto só, né? Porque dela seria vertical, ela cruzaria o ponto. Realmente ela não pode ser vertical, ela sempre vai ser um pouco inclinada, ok? Então, por isso que eu tenho esse conceito de limite. Bom, gente, a gente vai transformar essa nossa equação na equação formal, a equação que vocês encontram nos livros de cálculo para a resolução da derivada, ok? Vamos interpretar primeiro isso daqui, ó. O x2 tende ao x1. Então, o x2 ele tende ao x1. Do x1 até o x2 eu tenho essa distância aqui, ó, que ela é o quê? Essa distância é o ΔX, né? Ela é a variação do meu x. O x variou do x1 até o x2. Se o x2 tende ao x1... Se o x2 tende ao x1, eu tenho uma distância, certo? Do x1 até o x2. Se essa distância for diminuindo, a minha variação também vai diminuindo e vai tendendo ao quê?
vai tendendo a zero. Por quê? Do x1 até o x2, ele começou no x1 e terminou no x2. Agora, se eu começasse no x1 e terminasse no x1, não teria variação. A variação seria zero. Então, se do x2 ele vai tendendo ao x1, quer dizer que a minha variação, de maneira análoga, ela vai tendendo a zero. Por isso que nos livros de cálculo vocês encontram lá o limite do delta x tendendo a zero. Ok? Então, do x2 ele tende ao x1. Então, a minha variação, que é esse espaço, essa distância, ela vai tendendo a zero. Ok? Agora aqui, ó. Essa função calculada no ponto x2, a gente vai, nos livros de cálculo vai ter uma substituição no lugar desse x2. Então a gente precisa entender o que é esse x2. Do zero aqui até o x1, ó, a gente tem essa distância aqui, né? Que é o que? Essa distância é o x1. Do x1 até o x2 a gente tem o delta x. Então a gente já consegue deduzir que o x2 aqui, ó, ele é nada mais nada menos que a soma dessa distância com essa distância, certo? Se eu pegar do início e vir percorrer todo aqui essa distância e chegar aqui, eu vou ter o valor do x2, ou seja, eu vou ter o x1 mais o delta x. Então, no lugar do x2, lá nos livros de cálculo, vocês vão encontrar x mais delta x, que eu já não preciso mais colocar x1, né? Menos a função com o x, não preciso mais colocar x1, dividido por delta x, e o delta x, vamos arrumar aqui, o delta x ele tende a zero. Ok, galera? Então, essa aqui é a equação formal da resolução dos limites. Tá bom? Vamos arrumar esse delta x aqui para vocês. Vamos escrever aqui toda ela rapidinho. Então, a gente tem a função do x mais o delta x, menos a função calculada no ponto x, tudo isso dividido por delta x. Essa aqui é a resolução formal dos limites, ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, resolução formal do cálculo da derivada através dos limites. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender por que o delta x tende a zero, por que eu tenho limite, certo? E por que eu tenho esse numerador e esse denominador, que vem aqui da nossa tangente, e a tangente vem justamente do triângulo retângulo, que a gente faz a conexão entre dois pontos, e a gente quer calcular a taxa de inclinação de uma reta, etc. Então, espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem alguns aspectos do cálculo da derivada, ok? Beleza, galera? Valeu, até a próxima!